falar para os irmãos aqui ontem, enquanto eu lia o texto de Jabes, sobre Jabes aqui no capítulo 4. Os irmãos estejam orando, porque eu creio que Deus tem algo especial para poder falar conosco. Estejam orando aí no Espírito. O Espírito Santo me fez uma pergunta aqui agora antes da mensagem. Qual a sua expectativa de um avivamento para a vida da igreja e da cidade? Qual a expectativa que você tem? E logo em seguida o Espírito Santo me fez lembrar de que certa vez na Argentina, um grupo de alunos, num seminário teológico, homens que estavam estudando teologia, eles começaram a buscar o Espírito de Deus, começaram a orar, mas aquilo não tomou muito corpo não, e logo foi desistindo. Mas no meio dos alunos, tinha uma pessoa que os alunos iam para uma festa na cidade, no dia de folga. Todo seminário dá um dia de folga, e eles iam para a cidade assistir um cinema, para poder tomar um sorvete, coisas desse tipo. E tinha um dos alunos que frequentou a sala de oração, que quando ele foi sair da sala de oração para ir para a cidade, o Espírito Santo falou para ele assim: não vai não, eu quero que você fique orando aqui pela Argentina, pede um avivamento para Deus. E aquele rapaz ficou. Os irmãos falaram: vamos, não tem que orar, rapaz, você é muito fanático, cara, nossa, vamos distrair, não, Deus quer que eu fique. E aquele foi, na segunda semana, na hora que ele foi sair da sala de oração para ir, o Espírito de Deus falou para ele: fica orando, de novo, fica orando, eu preciso que você ore pela Argentina. Isso foi 1 mês, 2, e ele não tinha mais folga, porque a hora que ele ficava na sala, ele ficava chorando, pedindo perdão pelo pecado da igreja na Argentina, e pedindo perdão a Deus pelo pecado do povo argentino. E aquele aluno começou a clamar, a suplicar. E na década de 80, a Argentina teve um grande impacto, um grande avivamento na área teológica, aonde houve um grande mover de discipulado, aonde começou-se a resgatar a verdade de fazer discípulos, na década de 80. Tudo nasceu de um grande clamor de um jovem, que Deus não permitiu que ele saísse da sala de oração. Isso foi durante muitos meses. Antes de acontecer o grande avivamento do discipulado, ele um dia resolveu que ele iria tomar sorvete com os irmãos. E ele foi, saiu da sala para ir com todo mundo. O pessoal falou: até que enfim, você vai conosco, que bom. A hora que ele saiu da sala, que ele começou a ir numa estrada de terra com os irmãos para poder ir para a cidade, os céus ficaram todos escuros, nuvens se enegreceram dos céus, e começou do nada, começou a mudar o tempo, e começou a criar muitos redemoinhos, muito vento, um vento muito forte começou a chacoalhar aquele lugar. E ele ficou preocupado, o coração dele começou a ficar disparado, mas mesmo assim eles se embrenharam, no meio daquela estrada, para poder ir tomar um raio de sorvete. Quando eles estavam bem longe, eles olharam lá na frente, e começou a cair uma rajada de vento no meio da estrada, e começou a fazer um pequeno redemoinho, pequeno, todo mundo viu ele crescendo, foi crescendo até que se tornou muito grande, e ele começou a vir na direção daqueles jovens. Isso antes do avivamento do discipulado. E começou a vir, começou a arrancar árvores, tudo que tinha na frente, aquele vento ia arrancando. E os jovens tentaram correr para todos os lados, mas não deu, eles acabaram ficando juntos. E aquele pé de vento veio na direção deles, aquele redemoinho. E eles voltaram correndo para dentro do seminário. Voltaram correndo para dentro do seminário. E o único lugar que vinha na cabeça deles que eles tinham que correr era para dentro da sala de oração. E eles entraram para dentro da sala de oração, fecharam janelas, fecharam a porta, tudo de vidro. E aquele vento começou, ele achou um trinco, o vento, na porta, no meio do vidro.
e conseguiu quebrar aquele vidro, aquele redemoinho, e aquela coluna de vento entrou dentro daquela sala, irmãos. Entrou jogando carteira, cadeira, jogando o pessoal para o chão. E um grande mover de Deus entrou junto com aquele redemoinho, porque o redemoinho era o próprio Deus que estava fazendo. Um grande redemoinho veio e era a presença de Deus que encantou eles dentro de uma sala de oração. Colocou eles dentro da sala de oração e eles começaram a orar, e aí não era só aquele jovem mais. Era todos aqueles jovens que estavam orando. E a partir daquele dia, irrompeu na Argentina, na década de 80, um grande avivamento na área teológica, de discipulado, aonde classes de evangelismo foram montadas na Argentina, no México, na Bolívia, Uruguai, Brasil. Tudo começou a ser impactado, muito forte. Nessa época, a comunidade de Goiânia, na Rua 72, implantou PVI, Verdades Atuais, que eram tudo material de ensino teológico para discipulado. E Deus perguntou para mim, pergunte para eles, qual a expectativa que vocês têm de um avivamento de Deus para a igreja e para a cidade? Fala para o teu irmão, você tem alguma expectativa? Não existe avivamento sem sacrifício, irmãos, e sem obediência, não existe. Deus pegou um grupo de alunos que estudavam a palavra de Deus, e dentre eles escolheu um que estava com o coração mais aberto, e ele clamou durante muito tempo, até que o vento de Deus veio. Porque quando o vento impetuoso de Deus vem, até que seja gerado na atmosfera celestial um vento impetuoso de Deus, existe uma expectativa. Foi por isso que Deus tocou meu coração para que perguntasse, qual a expectativa que você tem? A expectativa de viver um avivamento pelo poder da palavra, ou simplesmente continuar sendo um cristão, ou talvez nem um cristão, um crente, ou talvez nem um crente, mas sim um evangélico? Porque a coisa tem piorado ultimamente. Os discípulos eram chamados de cristãos, aí veio algum grupo de pessoas chamando os cristãos de crente, eles aceitaram. Depois tirou o crente, aí colocou o evangélico. E o que mais vai colocar daqui para frente que nós definimos? O avivamento que Deus espera na nossa vida, na nossa igreja, na cidade, onde nós estivermos, é pelo poder da palavra. Homens e mulheres que se reservam, que se dão ao privilégio de ouvir, de ler a palavra e de caminhar na revelação forte da palavra. Se você pegar esses livros que eu te falei, PVI, alguém tem PVI aqui, aquele livrão da capa vermelha? Ninguém tem? Eu tenho. Verdades Atuais, década de 80. Um avivamento tremendo saiu de dentro daquela classe de estudo na gente, e que hoje afetou-nos até hoje. Quando nós olhamos aqui para a vida de Jabes, que era um homem ilustre, quando nós lemos o texto aqui do capítulo 4, do versículo 19, versículo 9, a Bíblia diz que ele era o mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes. Se você e eu prestarmos atenção, o nome dele termina com S, Jabes. Mas o povoado da onde ele veio é Jabes, com Z. No versículo 9 tem Jabes com S e Jabes com Z. O nome dele era Jabes, com S, que significa filho de aflição, de dores. E o povoado da onde a mãe dele veio se chamava Jabes, com S. Era um povoado isso aqui. Ele era ilustre na sua terra. Eu não sei se você já tinha se atentado para isso.
Eu não tinha não, até ontem. Como eu costumo dizer só para edificação, eu já li a Bíblia mais de 55 vezes de capa a capa. Eu não tinha visto esse S e esse Z aqui. E olha que eu marco tudo, irmãos. E Deus começou a falar comigo hoje, no capítulo anterior aí, no capítulo 2. Veja comigo no capítulo 2. O capítulo 2 fala da herança dos descendentes de Judá e da herança deles. Veja no verso 55, diz assim: e as famílias dos escribas. Veja aí comigo, 1 Crônicas 2,55 diz: e as famílias dos escribas que habitavam aonde? Em Jabes. Jabes era uma terra aonde eram os amantes da palavra, os homens que escreviam a palavra de Deus em pergaminhos, em placas de barro, os homens que escreviam a palavra de Deus em cajados de madeira. Eles habitavam em Jabes. Jabes, na realidade, era uma terra de escribas. E o texto escolhido para essa amplificação dos territórios teológicos dessa igreja, ou dos alunos de teologia que frequentam aqui, eles têm essa força profética dos escribas. Os escribas eram homens separados, que viviam somente para escrever, separados somente para poder passar para a próxima geração os registros teológicos de Deus. E a palavra de Deus diz que Jabes nasceu em Jabes, que era a terra dos escribas. Ele nasceu no meio de um movimento de palavra de Deus. Ele nasceu no meio de um movimento de honrarias à palavra de Deus. Ele nasceu no meio de famílias que eram amantes da teologia de Deus. A palavra de Deus deixa claro que Jabes era uma terra de teólogos. Era uma terra de homens e mulheres que primavam a palavra de Deus. Era uma terra aonde, mesmo que tinha aflição, porque o nome Jabes, que nasceu em Jabes, significa aflição e dores, mesmo sendo um homem conhecido como cheio de dores e infortúnios, ele vinha de uma família de escribas. Ele vinha de uma família de pessoas que se dedicavam à palavra de Deus. A que você tem se dedicado ultimamente? Qual tem sido a intensidade da sua expectativa de dias melhores para a igreja? Quanto mais você olha para um abismo, mais aquele abismo te atrai. É hora de mudarmos a visão dos nossos olhos. Apocalipse capítulo 3 diz o seguinte: aconselho-te que compre ouro, que compre vestes brancas para cobrir sua nudez e colírio para os teus olhos. Jabes, ele não ficou aprisionado no mundo de coisas incompreensíveis, de dores que ele vivia, mas ele era alguém que vinha da família dos escribas. Fala para o teu irmão: não importa o tamanho da sua dor, o que importa é o tamanho da sua dedicação à palavra. É isso que manda, é o tamanho da dedicação. E agora Deus começou a falar comigo ontem e hoje, que a razão de Jabes ter suportado tamanha resistência na vida, ele se sentia sem a bênção total de Deus, ele se sentia afligido pelo inimigo, ele se sentia, que mais? Ele se sentia limitado, e ele se sentia necessitado da bênção.
Mas o que fez esse homem mudar radicalmente a sua postura, a ponto dele permanecer intocável pelo caos e o abismo que estava nos outros? O Espírito começou a falar comigo, irmãos. A razão foi única. Ele vivia no meio de escribas. Ele vivia no meio do poder da palavra. Ele vivia numa tribo que tinha uma cidade totalmente dedicada aos registros das ações de Deus. Se eu e você queremos viver acima das angústias, se queremos surfar, andar por cima das necessidades, se queremos realmente um avivamento de Deus, nós temos que ouvir os conselhos da palavra. O escriba chamado Espírito Santo, a palavra de Deus diz: medita na palavra dia e noite, para que tenha cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito, e assim você colocará o povo na terra e prosperará o teu caminho, Josué. Não tire os olhos dela. Jesus disse que a palavra de Deus é espírito e vida. Jesus disse, queridos, que é importante conhecer a verdade, porque é ela que liberta. Amém? Amém. É ela que liberta. Fala para o seu irmão: sem verdade, você está aprisionado. E as famílias dos escribas que habitavam em Jabes foram os Tiraitas, Simeatitas e os Sucatitas. Esses são os queneus que vieram de Ramate, pai da casa de Recabe. Esse homem, Jabes, ele foi ilustre porque ele era dependente da palavra. Ele foi respondido por Deus porque ele vivia a totalidade da palavra. Interessante, ontem eu falei que os escribas que escreviam a palavra de Deus, eles falavam 13 vezes antes de pedir qualquer coisa para Deus, eles invocavam a Deus e diziam o seguinte: Jeová pode ou não posso? Jeová tem ou não tem? 13 vezes eles falavam isso. E quando eles iam escrever o nome Yahvé, cada letra que eles pensavam, que eles escreviam, eles pediam perdão e tomavam banho cada letra. Trocava de roupa, voltava, escrevia a segunda letra, pedia perdão, tomava banho, para poder escrever o nome do Senhor. Irmãos, é importante que nós possamos honrar esse livro. É muito importante. É muito importante que eu e você possamos olhar para essas letras aqui e saber que muita gente tomou banho para que essa palavra estivesse nas nossas mãos hoje. Muita gente morreu. E nós vivemos muitas vezes uma vida religiosa e uma vida evangélica, aonde falta, muitas vezes, muitos vêm para a igreja, para a casa de Deus com aquele sentimento da missa. Parece que já sabe tudo que vai acontecer. Eu posso dizer para os irmãos que eu tenho buscado para a minha vida viver de maneira inusitada. Não é fácil, porque precisamos viver dependentes dele. Fala para o seu irmão assim: a família dos escribas são os amantes da teologia da palavra. Jabes foi ilustre porque vivia no meio do poder da palavra. Jabes venceu as dores porque ele vivia mergulhado no poder da palavra. Jabes conseguiu ampliar os seus limites, ou seja, quebrar os limites, porque ele vivia no poder da palavra. Ele conseguiu as respostas de Deus, porque ele vivia no poder da palavra. Eu não sei, você não precisa me dizer, mas no teu coração, quanto tempo você gasta com esse livro sozinho vai determinar
o tamanho da conquista que você vai ter na sua vida. Quanto tempo você se omite nesse livro é demonstrado pelo tanto de enfermidade, pelo tanto de coisas incompletas, pelo tanto de resistências, pelo tamanho da opressão e do sentimento de incapacidade que se experimenta. Aproximar-se desse livro é aproximar-se das realizações. Distanciar-se desse livro é deixar de experimentar respostas atualizadas de Deus. O que são respostas atualizadas? Muitas vezes, como igreja, nós vivemos a resposta que Deus deu para Isaías, para Ezequias, vivemos a resposta que Jesus deu para Pedro. Nada contra as respostas que Deus deu para Jabes, nada contra as respostas que Ele deu para a mulher samaritana, nada contra as respostas que Ele deu para o incrédulo, para os incrédulos que não acreditaram na ressurreição deles, dentre eles Tomé. Nada contra o que Ele já fez com as pessoas e para elas. Mas nós não podemos viver de respostas efetivadas na vida alheia. Nós temos que viver um tempo de respostas atualizadas no meio da nossa miséria, da nossa incapacidade, no meio das nossas necessidades. Viver de ouvir falar, isso é passado. E a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem e hoje. Ele quer atualizar as respostas na sua vida. Fala para o teu irmão, Deus quer atualizar as respostas. Nós temos que buscar uma atualização, queridos. Porque muitos de nós estamos vivendo do que aconteceu há muito tempo atrás. Vivendo de história. Quando eu converti, isso me irrita quando eu ouço isso, irmãos. Tem dia que meu coração está mais pastoral, eu suporto mais. Quando eu converti eu fazia isso. Quando eu converti o meu primeiro amor era um trem de doido. Eu falo para minha esposa, eu falo assim, tem 25 anos que eu sou convertido, eu não sei o que é primeiro amor. Nunca mudou? Não, eu perdi meu primeiro amor. Você não perdeu o primeiro amor. Você nunca encontrou. Mas eu desviei um tempo. Você nunca tinha sido convertido. Eu pequei por um tempo e estou voltando. Você está convertendo agora. Porque quando se tem um encontro com Jesus, o retorno de qualquer falha é rápido. Pedro negou Jesus, mas não durou uma semana. Foi rápido. Já estava de novo na casa de Deus, na obra de Deus e cheio do poder. Nós não podemos nos deixar levar. O homem Jabes, ele não ficou preso nas histórias dos escribas que contaram para ele. As histórias que nós ouvimos, as palavras, servem somente para nos motivar, mas não para fundamentar a nossa vida. Se você ouvir essas ministrações dessa semana e não tomar nenhuma atitude sobre elas, não valeu nada. Nós temos que tomar atitude a cada ministração. A cada palavra que você e eu recebermos nesse púlpito, ou que o Senhor falar conosco, nós temos que ter uma conduta. Não uma conduta religiosa, mas uma conduta de prática. Tiago diz: não sejais ouvintes, mas reais praticantes da palavra. Você sabia que chegou um tempo na vida do povo de Israel, e eu estou lendo esse livro que eu vou falar, Josué. Durante 40 anos o povo todo dia abria a porta de casa, ia lá no quintal e pegava o maná. 40 anos. De segunda a sexta, de segunda a quinta, uma vez por dia, podia pegar uma porção.
Na sexta-feira pegava 2 porções. Isso foi 40 anos. Criou-se um vício, criou-se uma religiosidade, criou-se uma conduta normal. Quando eles chegaram perto de Jericó, eles passaram lá no livro de Josué pelo Rio Jordão. O Rio Jordão secou. Capítulo 5, eles são circuncidados. Quando eles chegaram, depois da circuncisão, a Bíblia diz que quando eles chegaram perto do cumprimento da palavra, cessou o maná. E Deus tem tocado no meu coração, queridos, que muita coisa que nós estamos, como diz o goiano, acostumadinho. E os goianos têm uma mania de falar assim: pastor, mas não vamos mudar o horário do culto. Não, eu estou acostumadinho com esse horário do culto. Tem crente que está acostumadinho, fica nervosinho quando alguém senta no lugar dele, da igreja, com coisa que não tem lugar, né? Está ali, não flui, pastor. Chega um certo e fala: pastor, parece que eu não concentro. Não é que não concentro, irmão. Falta amor à palavra. O maná cessou porque Deus tinha algo novo da terra de Canaã. Quando eles chegaram lá, eles já comeram do trigo do ano anterior. E Deus falou comigo algo muito interessante, queridos, que 2013 é um ano que certamente nós vamos prevalecer em muitas áreas. E vamos prevalecer não pelo que vamos fazer em 2013, mas pelo que já foi feito de 2013 para trás. 2013 é um ano de alimentar-nos com o trigo novo, com a palavra da terra de Canaã de Deus. É um tempo de nós deixarmos de ficar tão acostumadinho com as coisas. Está acostumadinho a não perdoar, está acostumadinho a não ser dizimista, está acostumadinho a não tomar ceia porque está com barreirinha com o irmão, está acostumadinho a não vir no culto porque tem um jogo de futebol, está acostumadinho a não vir no culto por tanta coisa, está acostumadinho a falar mal. Irmãos, Deus tem um trigo novo em 2013. Quando o povo chegou perto de Jericó, que era a grande resistência, no capítulo 6, eles comeram vitórias do ano anterior. E Deus tem respostas para você em 2013 que não são frutos da sua dedicação de 2013. É aquela dedicação que você teve em 2012, 2011, 2010. Fala para o seu irmão: você vai começar a comer em 2013 as revelações, as prosperidades, realizações do que você plantou no ano anterior. Quantos creem nisso juntamente comigo? Mas o que eu faço em 2013? Experimente as novidades da terra de Canaã. Está lá em Josué capítulo 5. Novidades. Deus vai quebrar toda a vicissitude da sua vida. Toda vicissitude. Deus vai te surpreender com coisas inovadoras. Talvez Deus vai tirar os seus pontos e seus apoios humanos. O maná é um apoio humano. Todo dia tinha, né, pastor? Todo dia tinha um maná. Todo dia. Nunca se acostume com Deus nem com Jesus. Você não vai ver um Jesus acostumadinho no Novo Testamento. Você consegue ver um Jesus acostumadinho? Um dia dormia no monte, outro dia dormia na casa do coletor de impostos. Um dia ele andava sobre as águas, no outro dia ele mandava pescar um peixe e tirar uma moeda de dentro. Num dia ele multiplicava pães e peixes. No outro dia ele perdoava uma prostituta. Andar com Jesus é andar com novidade. Se a tua vida é um tédio e você não consegue fazer e ver e receber de Deus coisas novas, Paulo diz o seguinte: comamos e bebamos porque amanhã vamos morrer.
nós não podemos atrapalhar os que querem fazer a obra de Deus. Fala para o seu irmão, me atrapalha não, fala para ele, não me atrapalha não. Fala para o teu irmão assim, não me conta fofoca, fala para ele, não me conta fofoca. Não reclama do pastor para mim, fala para ele. Nem dos irmãos. É um problema teu isso, fala para ele, é problema teu. Nós temos que experimentar coisas novas. E experimentar coisas novas, como Jabes experimentou, irmãos. No meio do povo daquele de escribas, você imagina, só um homem teve respostas. Só um teve respostas. Fala para o teu irmão, é tempo de respostas. É tempo de trigo novo, palavra nova na tua vida. Talvez você não vai ter uma grande revelação. Eu posso dizer que hoje eu estou pregando uma palavra que eu nunca preguei em 25 anos de vida cristã. Eu nunca tinha visto esse texto da maneira que o Espírito de Deus me mostrou há poucos minutos no banco. Há poucos minutos. Ele me trouxe à mente aqui no banco que eu tinha ouvido durante o dia. E Deus, Ele quer, fala para o teu irmão, Ele quer te pegar, fala para o seu irmão. Interessante que esse povo de Jabes, acompanha um raciocínio comigo aqui, ó. As famílias dos escribas, né, no 2:55, habitavam em Jabes. Foram os tiratitas, simeatitas, sucatitas. Estes são os queneus. O povo de Jabes então eram os queneus. E eles vieram de Ramate, pai da casa de Recabe. Recabe é os recabitas. E a Bíblia fala uma história sobre os recabitas. Olha que os irmãos me viram procurando o versículo aqui. É que eu não achava o texto de Jeremias 35. Abra lá, por favor. O povo de Jabes era o povo descendente dos recabitas. Diga assim comigo: o povo de Jabes, eles vieram de Ramate, pai da casa de Recabe. Então o povo que habitava lá em Jabes, eles eram descendentes dos recabitas na Bíblia. E a marca registrada dos recabitas, veja comigo aqui, palavra do Senhor, Jeremias 35:1, que veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas e fala com eles. Então Deus mandou Jeremias ir na casa do povo que habitava em Jabes antigamente, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes a beber vinho. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e a seus irmãos, todos seus filhos, e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gidalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Maceias, filho de Salum, guarda no vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei. Deus usou, presta atenção nisso, queridos, o povo de Jabes, lá de onde nasceu o nosso personagem aqui, Jabes, porque Jabes era da família dos recabitas, e Deus usou esse povo para poder ensinar uma verdade fundamental para aqueles que amam a palavra de Deus, que dizem que amam. Olha o que eles fizeram aqui. Deus falou: serve vinho para eles, falou para Jeremias.
E aí eles disseram, verso 6: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou, dizendo: nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casas, não semeareis sementes, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, em que vós andais peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Deus ordenou, de maneira que não beberemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Amém, queridos? Fala para o teu irmão assim: a obediência é a marca da vitória em nossa vida. Deus fez um teste. Fala para o teu irmão: Deus vai liberar testes na sua vida em 2013. Fala para ele. Deus vai provar o teu, o meu, nosso coração. Deus, ele libera testes. Ele quer te aprovar. O obreiro tem que ser aprovado. E para ser aprovado, você tem que ser confrontado. Para ser aprovado, a maçã, se for maçã lá no Éden, tem que passar diante dos olhos. Tem que passar os manjares do inimigo como permissão de Deus diante de nós para nos provar. Em 2013 eu vou ser fiel no dízimo e na oferta. Aí Deus permite que recebe o que está atrasado na justiça, Deus permite que aumente o salário, permite várias coisas. E aí, como o irmãozinho fez no bebedouro, meu coração está preto, pastor. Eu falei: por que preto? Deus respondeu a oração, eu vendi o apartamento. Eu falei: você tinha que estar feliz. Ele falou: pois é que o senhor sabe, o apartamento era muito caro e eu vou ter que dar o dízimo. Eu falei: uai, qual o problema? Deus não te respondeu? Não está escrito? Você tinha que estar me falando isso. Não, eu queria te contar. Eu falei: ó, se você quer me contar, querido, entrega seu dízimo, não é teu, não te pertence. Ah, mas meu coração está negro. Ainda coloca a raça no meio do coração dele. O que tem a ver uma coisa com a outra? A falta de obediência, queridos, fez com que aquele irmão pagasse um preço terrível. Casou errado com uma mulher. A mulher era linda, mas deu um problema tão grande na vida dele. Sabe o que é o espírito que segue a irmã dessa irmã? O espírito da gastação. Mas gasta aquela mulher. O salário dele deve ser uns 7 mil reais e não dá, irmãos. E ela deve ganhar mais uns 2 e não dá. Eu sei que você deve estar pensando assim: eu com 9 mil, será que você ia conseguir dar 10% mais o dízimo, oferta, semeadura, premissa, ajudar os pobres? E de vez em quando dar uma oferta boa dos seus pais, que te suportou durante tantos anos? Sabe o que aconteceu, irmãos? Ele reteu aquele dízimo, mas a vida dele virou uma desgraça. Não tem paz. Ele é supervisor na Coca-Cola, ganha horrores. Ele tem o vício que os irmãos daqui da Donai têm. Você chega na casa dele e diz: quer Coca? É só Coca, irmãos. Veste a camisa da Coca, trem de doido. Bebi tanta Coca-Cola ontem que fui dormir quase 3 horas da manhã, fiquei aceso assim. Nada contra a Coca, viu? Mas o que eu quero mostrar para os irmãos é o seguinte: aquele dízimo que ele reteu, o diabo trouxe uma mulher, porque não era para eles ter casado, aqueles 2 irmãos. Que está comendo não é só, não era muito dinheiro assim. Eu acho que ele tinha que dar para Deus uns 10 mil, eu acho. Ele já gastou muitos 10 mil com aquela mulher. Muitos 10 mil. Esses dias eu vi eles. E por infelicidade, um pastor amigo meu colocou essa mulher de tesoureira na igreja. Eu vou até ligar para ele e perguntar como é que está as entradas da igreja dele. Porque tem uma maldição naquela mulher. Ela tem que se arrepender. E ele tem que devolver aquele dízimo que ele roubou de Deus para a vida dele arrumar. A obediência é tudo. Fala para o teu irmão: a obediência é tudo.
Os recabitas foi falado para eles: não bebam vinho, não construam casas, não plantem vinhas. Por quê? Os obedientes têm que estar despojados para obedecer a Deus a qualquer momento. João 3, a Bíblia diz: o que é nascido do Espírito não sabe para onde vai. O vento sopra, ouve a sua voz, não sabe para onde vai. Você está aqui, eu estou aqui, daqui a pouco a trombeta do arrebatamento toca e nós podemos subir. Quem quer subir? Todos nós queremos. Agora, se você estiver plantado nesse mundo, arraigado nesse mundo, usufruindo do vinho desse mundo, não haverá as respostas atualizadas de Deus. Os recabitas foram reconhecidos por causa da obediência que o pai deles, Jonadab, ouviu do pai dele lá na cidadezinha chamada Jabes. Quando os escribas anotaram lá o que era para ser feito, eles obedeceram. Fala para o teu irmão: eles obedeceram. E tem o nome deles na história. Fala isso para o teu irmão. Jabes obedeceu. E tem o nome dele na história. E eu sei que cada um de nós aqui queremos ter o nosso nome na história. Como que você é conhecido no teu local de trabalho ou na igreja? Se eu chegar para o teu pastor hoje e falar assim: me dá um relatório desse amado aqui, me dá um relatório do ciclano. Tem muitos pastores que falam assim: vixe, pastor, qual o relatório que o teu pastor poderia dar para um outro pastor hoje? Qual o relatório que a esposa poderia dar do marido hoje? Ou o esposo da esposa, ou o patrão, ou os amigos de escola? Qual o relatório que as pessoas têm de nós? O conceito dos recabitas, que eram descendentes de Jabes, que viviam no poder da palavra dos escribas, é que eles, olha o que a Bíblia diz aqui, ó: obedecemos, pois, a voz de Jonadab. Obedecer, queridos, não é fácil. A natureza humana não quer obedecer. E nós temos muitos motivos para não evangelizar. Nós temos muitos motivos para não dizimar e ofertar. Nós temos muitos motivos para não congregar, para não perdoar. Mas todos os nossos motivos, por maiores que sejam, eles nunca se igualarão ao sacrifício da cruz. Jesus disse que se nós queremos ser libertos, nós temos que praticar a verdade. E só quem pratica é quem obedece. Obedecer é algo que exige de mim, de você, um grande esforço. Quem falar para mim que obedecer é fácil, só se for para você. Para mim tem coisa que é difícil de ser. Fala para o teu irmão assim: a tua obediência pode trazer o avivamento da palavra na sua vida. A palavra de Deus deve percorrer a nossa vida em todos os sentidos. Os recabitas obedeceram ao pai deles, mesmo sem a presença deles, de Jonadab, no meio deles. Mesmo sem a presença física de Jonadab, eles tinham escrito pelos escribas o que era que eles podiam fazer e o que não podia. E Deus falou assim: vai lá e prova eles. Deixa eu te falar algo aqui, irmãos. Quem foi que provou o patriarca Jó? Foi Deus ou o diabo? Quem foi que provou Jó? Fala para o seu irmão, me fala, quem se acha que foi que provou Jó? Hã? Foi Deus que provou Jó. Olha lá meu servo Jó, diabo, fiel, temente, se desvia do mal, não tem homem como esse. Sabe o que Deus está querendo falar, irmãos? Eu confio nele e arrisco todas as minhas fichas nele.
também o Senhor o cerca, pode tirar tudo dele. Deus falou, pode matar a mulher, os filhos, levar o dinheiro, levar tudo, pode acabar com tudo, menos tocar nele. Você não pode tirar a vida dele. Foi Deus que provocou aquele tratamento na vida de Jó. Foi Deus que quis que o diabo tocasse nele. Deus deixou. Ah, o diabo me tocou. Deus deixou. Deus permitiu. E vão vir provas, e vão vir testes para poder nos testar. Eu vou citar mais ou menos algumas. Para os jovens, aquela moça bonita da escola que não é crente, ou aquele rapaz bonitão, como eu era no passado. Naquela empresa onde você trabalha, talvez aquele colega de trabalho que é casado, fique esperto. Deus não vai mandar o pecado, mas Deus permite. Quando Ele quer promover alguém, Ele permite uma certa dose de pressão a mais. Sinal de trânsito, cuidado. É tempo de Deus provar a nossa vida, porque o sentimento que eu tenho, queridos, é que Deus quer promover essa igreja, essa obra. O que é promover? É alavancá-la, ela começar a crescer e a usufruir do que já foi feito atrás. Mas para isso os testes virão. Adão e Eva foram testados, provados, sim ou não? Foram provados. Deus permitiu eles serem testados. Deus permitiu o diabo testar Jó. Deus permitiu o diabo testar Judas Iscariotes, Pedro. Deus permitiu o diabo testar o apóstolo Paulo. O objetivo era purificá-los através da obediência que eles demonstraram naquele momento. Deus permitiu até João, o apóstolo no amor, ser fervido no azeite quente e não aconteceu nada. Ao sinal do primeiro vento, não se desespere, que talvez perdeu o emprego, não desespera não. O que eu vou fazer? Dar o dízimo do acerto? Dar o dízimo do seguro-desemprego, e a hora que arrumar um emprego, cancela o seguro-desemprego, senão é roubo. É apropriação indébita. Seguro-desemprego é para quem está desempregado. Aí o que a pessoa faz? Faz um tratado, né? É 5 parcelas, admite na outra empresa, e aí combina com o patrão, me registra tal dia, fica ganhando o salário da empresa mais o seguro-desemprego. Se Jesus voltar, irmão, você vai para o inferno. É apropriação indébita, é dinheiro de socorro a necessitados, e não dinheiro. Mas todo mundo faz. Eu não faço não. Não me põe nessa lista do inferno não. Fala para o teu irmão assim: cuidado, os testes vão vir. Pastor, meu contador. Que contador, irmão? Vai lá na Caixa Econômica e pergunta para quem que é o seguro-desemprego. Não inventa maneira de pecar para o diabo não entrar. Depois, se o pastor Mauro fala alguma coisa diferente, você pode puxar minha orelha e eu aceito. E não dá o dízimo desse dinheiro, desse seguro-desemprego, não, vai amaldiçoar a igreja. A Bíblia trata esse dinheiro de prostituta, dinheiro de mentira. Fala para o teu irmão assim: pratique a verdade, e você vai experimentar ser promovido por Deus. Quem quer ser promovido por Deus? Nós vamos passar pelas provas. Eu tenho medo quando eu falo isso, porque olha, eu falo para vocês, eu já vou vigiar daqui, eu vou descer desse púlpito aqui, pianinha. Porque essa mensagem eu não preparei ela para pregar. O Espírito Santo me deu ela assim, ele não deixou nem eu pensar sobre ela, me deixou, eu fiz algo, deixa eu confessar algo para os irmãos, que é um eguinho que eu tenho, que Deus está quebrando. Eu não gosto de procurar versículo na frente da igreja. Eu não gosto de fazer isso que eu fiz, de perguntar para os outros onde está escrito. Eu não gosto.
Porque há 25 anos atrás eu aprendi a ler a Bíblia com o Du e com o Maurinho e não tinha essas conversas. Tinha, Du? Ô Maurinho? Aonde está? Acabou, irmão. Você não sabe, então eu aposto uma coca. Está valendo, não sabia, já perdia. Agora hoje, se espera para achar um versículo, misericórdia. Quantos capítulos você leu, filho? 35. Meu Deus, vai desviar, rapaz. Quantos você leu? Li 70 hoje. O Du ainda chega de falar isso. Eu li 1 e 2 Crônicas hoje. Eu corria no meio do vale com a minha Bíblia, voltava com os olhos desse tamanho, tentando. Não dava conta. Fala para o teu irmão o seguinte: pratica a Bíblia. Fala para ele. Porque você vai ter vitória, querido. A palavra ampara os obedientes. Nós vamos orar. Amém? Eu anseio o dia, Pastor Mauro, que nós vamos fazer aquelas competições. Tem pecado mesmo, irmãos. Eu saía lá de Barretos para vir para cá, só para poder me inspirar. Eu vinha para cá, ficava aqui andando para lá e para cá. Parecia nem sei o que eu parecia com aquele cabelão que eu tinha, mas eu vim, porque aqui tinha um fogo, um trem pela palavra que precisa voltar aquele negócio. Amém? Precisa voltar e correndo. As folhas das Bíblias novas têm que despregar. Nós temos que ser intenso. E os recabitas praticavam o que estava escrito. Jesus não está no nosso meio mais, como Jonadab não estava. Mas a palavra dele, os escritos dele têm que ser praticados. Se ele disse que é para pregar o Evangelho, é para pregar. Se ele disse que é para congregar, é para congregar. Amém, queridos? Amém. Se ele disse que é para dizimar, é para dizimar. Para ter santidade, é para ter santidade. Se ele disse que não é para namorar incrédulo com crente, é porque não é para namorar, não tem comunhão de dois incrédulos. Não adianta, não, pastor, ele vai converter, irmão, isso não funciona. Cuidado para você não acontecer o que aconteceu com o irmão que não quis dar o dízimo e o diabo trouxe o manjar. O dia que, a semana que eles não brigam, esse casal, irmãos, mas briga de unha. É quando ele está fazendo a apresentação da Coca-Cola para outra cidade. Quando ele vai lá com os vendedores dele. Mas ficou em casa, o telefone do pastor não para de noite, arrancando eles um de cima do outro. Isso não é exagero, eu sei o que eu estou falando para os irmãos. Nós vivemos dias em 2013 que nós vamos colher o que já foi feito lá atrás. Fala para o seu irmão assim: o caminhãozinho de Jeová, fala para ele. A Scania de Deus vai descarregar lá no teu celeiro. Quem quer as respostas de 2010 que você não teve? 2011, 2012, quem quer falar? Deus, eu quero. Levanta suas mãos, querido. Vamos orar. Fica de pé. Levante suas mãos para o céu. Você está num lugar, esse lugar, essa igreja é uma igreja profética, é casa de escribas. E eu profetizo o retorno e a paixão e a prática da palavra da década de 80 e 90 que essa casa tinha. Eu profetizo corações apaixonados, dedicados, enraizados na leitura, na prática e na proclamação e no discipulado, homem a homem, que essa obra tinha na década de 80 e 90. Xandai-me Kamamassu e Nikei das Labari onda Gadessu e Eglami Sarandor e Alabarahaias. Oh, Shimas. Oh, Deus. Levanta suas mãos para o céu, querido. Se rende a Ele. Esse lugar é casa de escribas. É terra de Jabes. Terra de escribas recabitas. Homens que amam e praticam a palavra. Shalom de Ligahai, Shimai Balasu. Eu determino o apetite da década de 80 e 90 na palavra
Ganahashi no Beledekau. Não voltará vazia, tua palavra prevalecerá hoje e todos os dias. Foi pela sua palavra, Senhor, que Jesus Cristo ressuscitou. É pela tua palavra, Senhor, que hoje fui mais que vencedor. Tua palavra é fiel, Senhor. Tua palavra é fiel, Senhor. Deus que nunca falhará. Sim, eu creio na tua palavra. Pega a sua Bíblia, coloca-se no rumo do seu coração. A sua palavra, Senhor, as circunstâncias se transformam. Declaro a sua palavra, Senhor, e os milagres acontecem. É pela sua palavra, Senhor, mais que vencedor. Suas mãos para o céu, querido. O Senhor Deus, o Deus dos Recabitas, o Deus da terra de Jabes, o Deus dos escribas, Ele não mudou. Ele está aqui nessa noite de uma maneira especial para gerar novamente dos escribas desta casa e nos discípulos um novo tempo de dedicação e obediência à palavra. Enquanto os nossos olhos estiverem em nossas dores, o abismo de infelicidade vai tragar os corações. Mas quando os nossos olhos estiverem na palavra, o colírio de Deus vai tirar a visão de derrota. O colírio de Deus te dará um novo horizonte, que é a palavra. E as respostas de Deus que são atualizadas a cada manhã. A cada manhã, Daniel, desde o primeiro dia que clamaste, Daniel, a resposta foi liberada. A resposta foi liberada desde o primeiro dia, na sua primeira oração, Daniel. Oh, Rechandre de Demahaus, Remanhou Canai da Bastéria, Deus começa a tocar os corações, começa a incendiar os corações. Começa a incendiar os corações. Ora com o irmão.
irmão que está próximo a você aqui. Sua vida vai virar do avesso nesse ano de 2013. Porque nessa noite Deus retoma ao ano de a década de 80 e 90 dessa obra. Deus retoma o tempo em que os discípulos eram escribas versados, o tempo em que os escribas não tiravam os olhos da palavra. Esse é o tempo que Deus traz sobre a tua vida. Aleluia. Ora pelo teu irmão, querido. Chamar ele botequei, poderia botequei cambiar uma navarra-batacha. Levantei balacan para o meu Father Ben, a sua labioras abaixinhas, canta a sua. Lacalionda da lagarrachev, a sua. Labaria capuçariam de caridade bolsa. Escateu garria chumbi da barraça. Ele sorra na marcha na loucura de place. Ninguém fica sozinho. Ora com o teu irmão, querido. Se aproxima. Receba tudo de bom que o teu irmão tem para ministrar na tua vida nessa noite. Olá, manei que na maçura. Olá, vira bater da sua. Aleluia. Aleluia. Grande é o Senhor, meu Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém, igreja. Glória a Deus. Igreja.